Suspeita de invasão num condomínio deixa moradores e síndica em estado de alerta. E essa história tem um desfecho que vai te surpreender. Por isso, fica comigo até o final. Enquanto roda a vinheta, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo do canal número 1 em entretenimento condominial da internet. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Vou Chamar a Síndica. O meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista e síndica do meu condomínio e aqui neste canal você acompanha causos, histórias surpreendentes para te ajudar a viver melhor em condomínio. Então, gente, vamos para a história, o causo de hoje. A síndica desse condomínio estava numa palestra fora do condomínio quando o celular dela toca e era uma moradora que tinha o contato dela e ela não consegue atender ali no momento porque ela estava num evento, né? E aí o que ela faz? Manda uma mensagem para ela dizendo, olha, eu não consigo te atender agora, mas estou no meio de uma palestra, mas depois a gente se fala. E poucos minutos depois, uma outra moradora manda uma mensagem no WhatsApp da síndica, falando assim, síndica, tem uma pessoa estranha que entrou no condomínio e eu queria conversar com você a respeito para te explicar a situação. E aí a síndica respondeu a mesma coisa, olha, eu estou num evento aqui, estou assistindo uma palestra, eu não tenho como te atender nesse momento, mas faz o seguinte, telefona para o celular do prédio que o funcionário fulano de tal está no plantão dele, está dentro do horário dele, e pede para ele dar um apoio, explica para ele qual que é a sua suspeita e pede para ele te dar um apoio e apurar o que está acontecendo. E se for um caso de uma ameaça séria, telefona para a polícia, sem hesitação. Ela falou, tudo bem, eu tenho aqui o telefone dele, eu vou ligar. E aí, passou. A síndica terminou de assistir a palestra dela, ela acionou também o funcionário, mandou mensagem para ele, explicou rapidamente, olha, fui acionada por 2 moradoras, uma situação suspeita, tenta apurar o que está acontecendo, a gente se fala mais tarde. E aí, acabou o evento, acabou a palestra, ela foi entrar em contato com as pessoas para saber o que estava acontecendo. Gente, foi uma novela, viu? Uma novela, um rolo. Mas vamos lá, vamos para os próximos passos. O que a síndica fez? Telefonou para a moradora que mandou a mensagem no WhatsApp e aí a moradora explicou o que é que tinha acontecido, explicou qual que foi a situação. Olha só, gente, como que foi. Essa moradora estava saindo do prédio quando um homem que estava com o rosto todo machucado, aparentava estar alcoolizado, estava tentando empurrar o primeiro portão daquele condomínio, é um condomínio que tem uma clausura, né? Então tem o primeiro portão ali da calçada, depois a pessoa entra para depois abrir o segundo portão. E ele estava tentando forçar o portão externo, e quando ele a avistou, ele falou para ela, moça, por favor, libera a minha entrada, eu sou morador do prédio. Só que ela não o conhecia, não reconheceu e achou a situação toda muito esquisita, né? Um homem todo machucado, aparentemente alcoolizado, e forçando a entrada do prédio, ela falou, olha, pode ser aí uma pessoa que está perdida, que está perturbada, pode ser alguém tentando entrar, como também pode ser um morador que eu não conheço. E o que ela fez? Não abriu. Ela falou para ele, olha, você vai me desculpar,
mas eu não te conheço, você precisa se identificar com a portaria. Então, nesse caso, o condomínio, ele tem portaria remota e tem ali na entrada o interfone. Então, ela deu essa orientação, olha, você interfona, fala com o atendimento aí da portaria. E aí, o que ela fez? Voltou para dentro, ela ficou com receio de sair e ele entrar no vácuo, né, dela, então ela preferiu entrar e ficou ali no hall, aguardando ele ir embora. E aí, nisso, um outro morador também desceu e estava prestes a sair. E ela falou para ele, olha, tem uma pessoa estranha lá fora, que estava tentando entrar, me pediu para liberar a entrada dele, eu não liberei, e eu tô achando melhor a gente ficar aqui dentro, aguardar ele sair, para daí a gente sair com segurança e tranquilidade, sem o risco dele tentar entrar no prédio, né? E aí os dois ficaram ali, no hall social, aguardando aquele cara ir embora. Só que daí, gente, o que aconteceu? O cara entrou. E não foi no vácuo de ninguém, não. Ele teve a entrada dele autorizada pela portaria. E aí é que ficou a situação esquisita. Esse cara entrou, meio cambaleando, meio estranho, entrou direto no elevador e subiu. E foi nesse instante que essa moradora mandou a mensagem para a síndica relatando essa situação suspeita, né? E aí, gente, o que esses dois moradores fizeram? Eles acharam por bem voltar para os seus apartamentos, aguardar a apuração do que estava acontecendo, para depois sair, porque ali, gente, ficou, o que será que está acontecendo? Esse cara está invadindo o prédio, ele foi autorizado, ele é morador, ele não é, enfim, ficou aquela situação nebulosa, e foi aí que daí ela mandou a mensagem para a síndica, ligou também para o funcionário, porque daí a síndica falou, olha, aciona o funcionário do prédio que está no prédio e pede para ele dar um apoio. Aí, gente, veio a saga para descobrir o que é que estava acontecendo. O que a síndica fez? Mandou uma mensagem para a empresa de portaria remota e falou, olha, resgate as imagens a partir de tal horário e para identificar quem é que estava tentando entrar no prédio e também pegue as imagens de elevador, porque essa pessoa suspeita entrou no elevador. Então, a empresa de portaria remota, em paralelo, foi apurando, fazendo o levantamento dessas imagens, enquanto o funcionário do prédio começou a investigação. E aí a gente chega no ponto em que a primeira moradora que tentou ligar para a síndica não podia atender, essa moradora entra na jogada. O que essa moradora fez? Como a síndica não pôde atendê-la, ela proativamente telefonou para a empresa de portaria remota para relatar a seguinte situação que ela vivenciou. Uma pessoa, um homem desconhecido, tocou a campainha do apartamento dela e tentou abrir a porta. E ela ficou assustada, porque ela não estava esperando ninguém. Ninguém foi anunciado. Ela olhou pelo olho mágico, não identificou e ela ficou com medo do apartamento dela estar de ser uma tentativa de invasão. Então ela tentou falar com a síndica, tentou falar com o funcionário e ligou para a empresa de portaria remota. E aí o que aconteceu? O funcionário do prédio, já ciente de tudo que estava acontecendo, o que ele fez? Foi lá para o apartamento dessa moradora, que por coincidência fica no último andar do prédio, conversou com ela e viu que no andar dela não tinha nada. O que ele foi fazendo? Foi descendo por todos os andares para identificar se nos corredores teria alguma pessoa tentando entrar nos apartamentos, porque a gente sabe que esse é um tipo de golpe que acontece, né? Da pessoa entra no vácuo, dá um golpe no porteiro, fala que está hospedado no apartamento X, ou que está indo visitar fulano de tal, não está indo visitar ninguém, né? Ou às vezes é uma pessoa que, enfim, prestou serviço para um apartamento, mas é uma pessoa mal intencionada que vai tentar invadir outros apartamentos para furtar.
Eu já gravei vídeo sobre isso aqui, então eu vou deixar o card aqui e também o link na descrição do vídeo, onde vocês podem ver esse caso de tentativa de invasão e como que a coisa aconteceu desse tipo de golpe. Eu também, gente, vou deixar na descrição do vídeo o link de uma matéria que eu escrevi para o Síndico Net, falando também sobre esses golpes de invasores de condomínio que entram aí com uma conversinha mole, tem morador que cai, tem funcionário de prédio que cai, e aí essas pessoas vão tentando entrar nos apartamentos. Então, voltando aqui para a nossa história, né, fechando esse parênteses aqui de casos, o funcionário saiu andando de andar em andar para verificar os corredores e tentar localizar, enfim, ver o que estava acontecendo. E aí, gente, enquanto ele estava fazendo todo esse trabalho aí investigativo, toca o celular do prédio, que fica com ele, né, o celular corporativo, e era o pessoal da portaria remota falando, olha, identificamos aqui a imagem dessa pessoa que tentou entrar no prédio e que nós autorizamos aqui sim a entrada dela e mandou a imagem. E aí, gente, vem toda a resolução do mistério que estava acontecendo nesse condomínio. Depois que a portaria remota entrou em contato com ele, uma moradora entrou em contato com ele também. Ela telefonou na sequência e falou para ele, fulano de tal, funcionário do prédio, por favor, vai lá no meu apartamento e verifica se o meu filho está bem. Porque, gente, o que aconteceu? Quem tentou entrar no prédio e depois conseguiu entrar no prédio era, de fato, um morador do prédio que teve um acidente, ele estava todo machucado e, de fato, ele tinha ido para uma balada na noite anterior e voltou, enfim, cedo, estava ali meio alcoolizado de fato, mas ele tinha sofrido ali um acidente e ele estava com o rosto todo machucado e estava com uma aparência que realmente as pessoas ali ficaram na dúvida, será que é uma pessoa que mora, não mora, como os moradores que encontraram com ele não o reconheceram? Então o pessoal ficou desconfiado, principalmente pela atitude que ele teve, né, de tentar ali forçar a entrada no prédio e de ter pedido para a moradora abrir e liberar a entrada dele. E aí o funcionário do prédio foi até a unidade, conversou com ele, viu que ele estava lá, que ele já estava bem, estava descansando, e aí a mãe estava já caminho de volta, então ela pediu para o funcionário dar essa checada nele, e disse que estava tudo certo, né, que ele já estava em casa, que estava lá esperando por ela, e aí tudo passou. Mas, Catarina, o que tem a ver esse cara com a pessoa estranha que tentou forçar a entrada no apartamento do último andar do prédio e que não era o apartamento que esse cara mora? Gente, esse cara, quando ele chegou e que ele conseguiu pegar o elevador, ele estava tão atordoado que ele apertou o botão do elevador para o último andar e ele saiu da porta do elevador e foi direto para o apartamento, porque o apartamento fica na mesma, esse apartamento que ele tentou entrar, fica na mesma posição que o dele, só que ele apertou o andar errado. E aí, ele tentou entrar, não conseguiu, e aí a moradora se assustou e ligou para a síndica, ligou para a portaria remota e, por fim, ligou para o funcionário do prédio. Então foi isso, o rapaz chegou atordoado, estava ali meio, né, fora de si, e tentou entrar no apartamento errado. Aí eu acho que, como ele não conseguiu entrar, ele deve ter visto, não é meu apartamento esse. Aí ele voltou para o elevador, apertou o andar certo, e aí ele conseguiu finalmente entrar em casa. Mas olha só, gente, o rolo que deu toda essa confusão, né?
E aí, por fim, tudo foi esclarecido. Depois que se identificaram ali as imagens, aí a empresa de portaria remota entrou em contato com a síndica por e-mail, mandou as imagens do elevador que mostravam exatamente o caminho que esse morador fez. Então ele entrou no elevador lá no térreo, apertou o último andar, saiu, depois eles pegaram a imagem do outro elevador, ele descendo, e aí sim indo para o andar certo. Então todo o rolê foi desvendado com uma ação aí conjunta da síndica, com o funcionário, com a portaria remota e com o alerta das duas moradoras que rapidamente acionaram a síndica para reportar o que estava acontecendo. E aí, por fim, tudo ficou bem, a mãe dele chegou, e aí ele já estava em casa, já estava tudo certinho, e aí a síndica orientou o funcionário a falar com os 3 moradores que acabaram sendo impactados com a situação para esclarecer e falar para eles, olha, fiquem tranquilos, foi um mal-entendido, foi um morador que realmente entrou, chegou aqui, estava atordoado, fora de si, e ele não conseguia entrar no prédio, não conseguiu fazer a identificação da facial dele na entrada da portaria remota, e ele teve ali uma dificuldade de conseguir acionar o interfone para cair no apartamento, e aí caiu na central da portaria e a mãe remotamente autorizou a entrada dele porque ela não estava no prédio no momento em que isso tudo aconteceu. E por fim, todos ficaram tranquilos, não houve pânico com outros moradores, porque tudo ficou entre essas pessoas que se envolveram diretamente, e aí o zelador falou com cada uma delas individualmente, e a síndica também avisou para a segunda moradora que acionou pelo WhatsApp, e explicou o que tinha acontecido, porque ela de fato não estava lá no prédio no momento, porque ela viu que ele saiu, ela voltou para o apartamento, depois de um tempo, ela precisou realmente ir embora, porque ela tinha os seus compromissos ali para seguir, e ficou tudo bem. Agora, gente, temos algumas lições que essa história nos traz, lições o que aconteceu nesse condomínio deu tudo quase muito certinho, o pessoal fez quase tudo certo, mas tem alguns ajustes aqui que nós precisamos reforçar. Então, primeira coisa, a moradora não liberou a entrada de uma pessoa estranha, ela agiu perfeitamente. Gente, isso vale para porteiro, vale para funcionário, vale para morador, vale para tudo. Nunca libere a entrada de uma pessoa estranha que você ali nunca viu na vida. E eu digo mais, até pessoas que você conhece e que você acha que mora no prédio ou que já morou no prédio, porque a gente nunca sabe se essa pessoa tem autorização ou não para entrar. E eu já contei um caso aqui de violência doméstica, eu vou deixar o card aqui em cima e o link do vídeo também na descrição, de um caso que um morador liberou a entrada para um suposto morador do prédio, e aí o que aconteceu? Esse suposto morador não morava mais lá, ele não estava mais autorizado a entrar lá, porque ele havia cometido o crime de violência doméstica e a namorada dele o havia suspendido, eliminado do sistema da portaria remota, e por isso ele não conseguia entrar no prédio. E aí um morador foi lá e liberou a entrada dele porque achava, julgou que ele estava com dificuldades tecnológicas, mas não era dificuldade tecnológica coisa nenhuma. Muito pelo contrário, a tecnologia estava funcionando perfeitamente bem e ele, infelizmente, causou ali uma situação horrorosa dentro do prédio. Saiba dos detalhes desse vídeo no card que eu deixei aqui em cima. Então, gente, essa é a primeira lição. Não libere a entrada de pessoas que você não conhece e até de pessoas que você conhece, porque você não sabe o que pode estar por trás. Pode ser uma pessoa, como nesse caso que eu acabei de dizer, que tinha sido suspenso e excluído do sistema, porque era uma pessoa que não
não era para estar entrando mais lá, que tinha ali uma ordem de restrição de aproximação com a moradora. Tá? Então a gente não sabe de tudo que acontece no prédio, a gente sai julgando e achando que a gente pode aí fazer as coisas por conta própria, achando que está fazendo uma gentileza, e no final a gente está facilitando a entrada de um agressor, de um bandido, de uma pessoa que não mora mais e que pode estar ali com más intenções, tá? Então a primeira grande lição é essa. A segunda lição foi de acionar as pessoas ali responsáveis pelo prédio para poder apurar rapidamente, tá? Mas aqui eu vou fazer um adendo, né? As duas moradoras agiram corretamente em acionar uma pessoa do prédio, no caso a síndica, para tentar resolver o problema. Mas veja só, o prédio tem funcionários e tinha ali um funcionário trabalhando naquele horário com o celular corporativo do prédio. E pensem bem, vocês não acham que as moradoras deveriam ter acionado o funcionário do prédio, ligar no celular corporativo do prédio para reportar o que estava acontecendo? Mas elas não fizeram isso. Elas optaram em ligar para a síndica. Só que a síndica, gente, não resolve tudo. A síndica nem sempre está no prédio, né? Mesmo que seja uma síndica moradora. A pessoa tem a vida dela ali com outras coisas acontecendo. Dependendo do dia, da hora, a pessoa não está no prédio. Ela ia conseguir resolver? Não. Mas ela tomou providências para que aquilo pudesse ser solucionado. Só que o melhor de tudo é falar com a pessoa certa e pedir ali uma solução, porque o funcionário do prédio ele é treinado para resolver esse tipo de situação. Então teria sido muito mais produtivo, muito mais rápido, se as duas tivessem acionado primeiramente o funcionário do prédio e relatado para ele o que estava acontecendo, porque ele está ali, presencialmente, está no cargo dele, no horário dele, na função, cumprindo a função e tendo muito mais recursos para resolver do que a síndica, tá? Lógico, né? Ah, Catarina, a síndica então não tem que ser avisada, não vai ficar por fora? Gente, claro que depois avisa a síndica, faz ali um relato para ela, mas para resolver a situação, tem que acionar o funcionário, gente. E se é uma situação de risco que você vê ali que pode ser um crime, é ligar 190. Aciona a polícia. Mas no caso, não era uma situação para chamar a polícia, porque conseguiram rapidamente contornar tudo com a agilidade do funcionário, agilidade da portaria remota, que rapidamente solucionou, identificou ali um acionamento de portaria, a pessoa que liberou imagens, rapidamente eles conseguiram fazer esse levantamento e foi aí desvendado o mistério. Então, o segundo passo que deu ali super certo foi ter acionado as pessoas do prédio, mas aqui na minha opinião, ao invés de ligar para a síndica, deveriam ter acionado diretamente o funcionário de plantão do prédio para dar uma força nisso. O terceiro ponto, a rapidez com que tudo foi feito, o funcionário parou tudo o que ele estava fazendo, focou na resolução do problema e a agilidade também do prestador de serviço, que no caso é a empresa de portaria remota que faz o monitoramento de segurança do prédio, que não mediu esforços em resgatar as imagens, reportar ali os logs, né, os acionamentos do interfone do prédio, que conseguiram cruzar as informações e chegar no que havia acontecido por meio aí do acionamento do sistema da portaria remota, tanto do interfone quanto das imagens. E aí, com isso tudo em mãos, o pessoal conseguiu ligar os pontos, a moradora também ligou para o funcionário para informar que ela tinha autorizado, se ele podia dar uma checada no filho, e aí a coisa toda se resolveu, né? E aí, gente, eu vou adicionar um quarto ponto, que foi o quê? Não alardear o prédio precipitadamente. E nesse condomínio em específico, é um condomínio em que não há grupo de WhatsApp de morador. Porque, gente, se tivesse um grupo de WhatsApp, sabe o que tinha acontecido? Todo mundo estava em pânico. Todo mundo estava desesperado. Por quê?
as moradoras teriam jogado isso no grupo, o grupo teria ficado em pânico achando que o prédio tinha sido invadido por alguém, e aí ia ser aquela, né, aquela farofa toda que a gente está acostumado aí a saber. Ai, Catarina, mas grupo de WhatsApp muitas vezes ajuda. Realmente, gente, já soube de caso de que alguém colocou que estava tendo uma tentativa de invasão nos apartamentos, e aí um dos moradores foi atrás e conseguiu pegar o cara. Identificaram que tinha realmente um cara lá rodando, mas tinha sido ali uma falha de um morador que tinha liberado um prestador de serviços, e foi esse prestador de serviços da unidade dele, enfim, que causou todo o escarcéu. Ou seja, era uma pessoa autorizada a entrar, só que ele aproveitou, depois que fez um serviço, para ficar aí tentando entrar em apartamentos, né? Que daí também é uma situação fora, né, super atípica, e aí nem vale a pena a gente entrar aqui para não desviar o foco. Mas, antes de alardear e colocar todo mundo naquele estado de alerta, de desespero e se tranquem dentro dos seus apartamentos e tal, não. Houve uma apuração dos fatos em questão, gente, de 20 minutos. Estava tudo resolvido, tudo solucionado, e as pessoas ali cientes do que tinha acontecido, quem precisava estar ciente, que era quem? O funcionário, a síndica e depois os 3 moradores envolvidos ali diretamente na situação. E o prédio continuou operando na maior tranquilidade e na maior paz, porque ninguém foi lá e tacou fogo no parquinho, como a gente costuma dizer, né? Então, este é o caso de hoje. E eu quero saber de você. Já aconteceu uma situação parecida no seu prédio? Foi uma invasão de fato ou foi tudo um mal entendido? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você acha que esse vídeo pode ajudar aí no seu condomínio, como uma ilustração aí de questões de invasão e de como devem ser os procedimentos corretos, encaminha esse vídeo no grupo de WhatsApp do prédio, porque esse vídeo pode sim ir para o grupo de WhatsApp, ou manda para o seu síndico, porque com base nesse vídeo, quem sabe ele pode aprimorar os processos aí de segurança do seu condomínio. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!